Olá, dando continuidade às perguntas que foram feitas na sessão de apresentação, hoje vou procurar responder a mais algumas perguntas, neste caso na área da regeneração urbana. Foram muitas perguntas, por isso eu vou tentar ser algo rápido para que haja aqui uma lógica e que as pessoas possam ouvir todas as respostas. Pergunto ao Pedro Manuel Ramos que, ao contrário dos concelhos vizinhos que têm um parque verde com infraestruturas para as famílias, pergunta se temos previsto algum projeto de criação de um parque verde que seja apelativo para juntar as famílias. Eu queria dizer ao Pedro Manuel Ramos que não tenho previsto nenhum novo espaço verde, para além dos espaços verdes que possam vir a ser feitos na sequência de novos loteamentos, mas espaço verde com esta dimensão não. O que se pretende é precisamente remodelar aqueles que existem, ou seja, no Parque da Goldra, como eu já tive a oportunidade de dizer, é reformular todo o parque. O parque vai ser um parque inteiramente dedicado ao desporto. A ideia é depois desenvolver este projeto em colaboração com a Universidade e dedicar esse parque ao desporto. Nos outros dois parques da zona baixa da cidade, dar mais infraestruturas para que as pessoas possam lá estar, bancos, sombras, e dinamizar de alguma forma também algumas atividades que possamos fazer, quer no Jardim do Lago, quer no Jardim das Artes. Está previsto, embora seja numa outra área, toda a regeneração urbana da zona da Ribeira da Carpinteira, onde sim vai haver algumas zonas verdes e algumas zonas de instalação de equipamentos para as famílias e para as pessoas poderem estar. Pergunta também o Renato Andrade se existe algum projeto para dinamizar de alguma forma o edifício emblemático da garagem de São João. Eu diria ao Renato que sim, que nós todos olhamos para aquele edifício e dói-nos a alma de ver aquele edifício como está. O último grande evento que me recordo de lá ser feito foi uma instalação artística que foi feita há alguns anos e muito bem feita, que dinamizou todo aquele espaço, uma coisa que realmente nos deixou muito orgulhosos a todos, mas a dinamização daquele espaço é urgente e eu já fiz alguns contactos a título meramente pessoal, de pessoas que vou conhecendo dentro e fora do país e que possam vir a estar interessadas em investir ali. Tenho algumas ideias sobre aquilo, mas que no fundo juntariam o privado e o público, mas que eu espero, sendo eleito, possa pôr em prática. Pergunta-nos o Bruno Perry Pereira qual será a aposta em termos de desporto. O melhoramento do complexo desportivo, a construção de pelo menos um relevado sintético. Bruno, como deve saber, eu sou muito sensível a este assunto, devido às funções que represento, quer no Comitê Olímpico de Portugal, quer na Federação de Esportes de Inverno. Acho estranho que ao fim de 8 anos a atual Câmara se lembre agora de fazer um plano estratégico do desporto, ou melhor, um levantamento daquilo que existe, e muitas vezes até um levantamento não muito preciso daquilo que existe, e apresentando como soluções construir, sem se perceber onde é que se vai ver do dinheiro e onde é que se vai encontrar os recursos para tudo isso. A nossa ideia é um pouco diferente e, no fundo, passa por percebermos, antes de mais, aquilo que realmente existe e o estado em que estão as coisas, e depois trabalhar toda a sua remodelação e a sua manutenção e a adequação aos dias de hoje, se é que, em alguns casos, ainda é possível. Nomeadamente na questão das freguesias. Construção, isso sim, de raiz de um pavilhão municipal, que seja um pavilhão multiusos, que permita atividades desportivas, mas que permita também outro tipo de atividades, nomeadamente atividades culturais. A recuperação do complexo desportivo acho que é por todos notória e necessária. A pista sintética, a pista de tartan está num estado lastimável e nunca sofreu qualquer tipo de manutenção nestes últimos 8 anos. Em relação aos campos sintéticos que fala, confesso que não sei se faz sentido colocá-los junto ao complexo desportivo ou se faz sentido colocá-los nas freguesias mais próximas do núcleo urbano, portanto no Teixoso e no Canhoso, Teixoso-Canhoso e no Tortozendo, ou se realmente faz sentido colocá-las junto ao complexo desportivo. Temos que perceber que a cidade está a caminhar muito neste eixo do TCT e, portanto, temos que pôr as infraestruturas também onde as pessoas estão a residir.
Outra das áreas que eu acho que nós devemos investir é nos praticantes, quer na criação de condições para que os atletas nas mais diferentes modalidades possam praticar, e eu diria que quer também trabalharmos com a UBI no sentido de nos tornarmos mais atrativos para que alunos, nomeadamente alunos que sejam atletas e que tenham essa capacidade depois de poder também trazer outros a praticar essas modalidades, possam vir para aqui estudar. Uma aposta muito grande nos praticantes de alto rendimento, eu acho que é por aí, à imagem daquilo que tenho feito também na Federação, é muito importante este trabalho com os praticantes de alto rendimento e podermos apostar em cada vez mais praticantes de alto rendimento transversais a várias modalidades, mas quero lhe dizer que estamos a preparar com pessoas muito dentro desta área um plano que iremos apresentar ao longo dos próximos meses da campanha eleitoral. Mas, em resumo, é realmente uma área que me é muito sensível e que vai acolher grande parte do nosso tempo. Pergunta-nos também, outra vez, o Renato Andrade sobre os planos para o centro da cidade, que ele quer ver renovado e dinâmico como noutros tempos. E sim, o centro da cidade, como eu já tive a oportunidade de dizer, o centro histórico, uma vertente até mais alargada que não apenas o núcleo atrás da Câmara, vai ser alvo de um projeto muito específico da nossa parte. Estamos a trabalhar, como eu disse, na criação da figura do gestor do centro histórico, que será a pessoa que vai, juntamente com as câmaras, juntamente com as empresas, juntamente com as associações, juntamente com os moradores, fazer a ponte para a Câmara, fazer a ponte com os serviços da Câmara, facilitar muito todo o tipo de investimento que seja necessário fazer, criar bolsa de estacionamento para residentes e para visitantes, adequar o estacionamento que é hoje o estacionamento público a este tipo de vertentes de quem lá mora e de quem vai visitar, trabalhar os espaços públicos que são essenciais, nomeadamente, como eu já tinha referido, aquele que é mais chocante e mais premente, o da fábrica do Zé André. Nas bolsas de estacionamento, recordo-me que no nosso projeto temos 3 bolsas de estacionamento, portanto uma mais a norte, uma mais na área do Campo das Festas e outra, o estacionamento de trás da Câmara passará a ser um estacionamento para residentes e para visitantes que durante as primeiras 2 horas não pagarão para estacionar e, portanto, no fundo, motivando aqui de alguma forma também que as pessoas visitem o centro. Mas, muito em breve, vamos falar especificamente do centro histórico com tudo aquilo que queremos lá fazer. Pergunto ao José Miguel Fonseca algum projeto para o circuito de manutenção da Serra. Eu sou um utilizador, eu e a minha família somos uns utilizadores do circuito de manutenção. É um espaço que está completamente abandonado, completamente degradado. E claro que sim, até ao abrigo daquilo que são as políticas e os investimentos ou os cofinanciamentos que vêm no plano de resiliência, vamos aproveitar, obviamente, todos os financiamentos públicos, os financiamentos europeus, para podermos reabilitar aquele espaço que é um espaço fantástico de um grande pulmão da nossa cidade. Pergunta-nos o João Paulo sobre a iluminação. Eu referi isso na apresentação. A iluminação é realmente não está adequada quer a uma cidade como a nossa, quer a uma cidade de montanha. A iluminação tem que ser uma iluminação muito mais forte e tem que adequar-se àquilo que são hoje as vivências da nossa cidade, e nomeadamente as vivências até da nossa juventude, e portanto essa claramente é uma intervenção que tem que ser feita desde já. Pergunta-nos a Irina Freire sobre o desbloqueamento de áreas consideradas reservas ecológicas nacionais que impossibilitam a construção de habitações em muitas zonas da Covilhã. É verdade, Irina, é verdade. Este é um processo que esta Câmara, nos 8 anos que esteve, não soube resolver. A revisão do PDM, que devia ter acontecido há muito tempo atrás, nós somos ainda dos poucos municípios que têm uma versão antiga do PDM, já devia ter acontecido há muito tempo. O PDM é um plano essencial para resolver todo o urbanismo da cidade, toda a regeneração urbana da cidade, e esta Câmara não soube durante 8 anos aprovar um novo PDM. A reconversão de zonas ecológicas em zonas habitacionais ou industriais é um processo que demora muito tempo, que demora anos, e esse trabalho já devia ter sido feito, e tal como eu disse, nós vamos ter que apostar e muito na revisão do PDM, porque ele é um plano essencial para a reconversão da nossa cidade.
Pergunta-nos a Patrícia Tavares sobre uma carreira de autocarro na urbanização da Bela Vista e do prédio do outro lado da urbanização da Bela Vista. Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Tortozendo, David Silva, que me disse que já solicitou por diversas vezes a colocação das paragens e das respectivas carreiras, quer nessa zona, quer na zona da Ponte Pedonal, também no ex-TCT. Sei que já fizeram um abaixo-assinado também e que ele foi enviado para a Câmara. Sei que da Câmara não obtiveram resposta, como disse a Patrícia. Aproveitei essa conversa com o Sr. Presidente da Junta para insistir com ele. Esta é uma competência da Câmara, não é uma competência da Junta, e portanto temos que, entre todos, fazer força para que a Câmara possa, com a empresa concessionária, colocar a carreira que tanta falta faz, nomeadamente aos estudantes, como diz a Patrícia, e muito bem. Diz-nos o Luís Paes, ou pergunta-nos o Luís Paes sobre a fatura do gás natural e o valor da taxa de subsolo. É curioso que foi uma medida que esta Câmara criticou em 2013, mas nada fez para alterar. E, portanto, tal como esta, tal como outra, que nos toca a todos no bolso, que é a fatura da água, nomeadamente dos resíduos, garanto-lhe, Luís Paes, que estamos a trabalhar numa solução que tem que passar por os municípios não serem tão penalizados com este valor. O Nuno Miguel diz-nos, em relação ao associativismo, haverá uma maior clareza no que aos apoios diz respeito e se pretendem ter um calendário. O programa que hoje existe, o regulamento que hoje existe e que esta Câmara criou, sendo respeitado, parece uma solução interessante e acho que devemos explorar mais esta solução, porque me parece uma solução interessante. Não pode haver fugidas laterais a esta solução, como tenho ouvido algumas, ou me têm chegado algumas aos ouvidos, mas respeitada esta solução, porque eu acho que as coletividades que devem ser apoiadas devem ser aquelas que têm realmente um plano de atividades que o levam a efeito. Portanto, que o aprovam e que têm um plano de atividades que o praticam, que o cumprem. E acho que esse tem que ser, sim, a parte apoiada pela Câmara Municipal, mas também daqui podemos canalizar, ou podemos tentar, junto da Câmara, ou juntos com a Câmara e as coletividades, tentar junto de outras instituições, seja do Turismo de Portugal, seja do Instituto Português de Desporto e Juventude, podermos alavancar também mais verbas para as coletividades. E, portanto, eu diria que, em relação ao regulamento municipal, parece-me que é uma ferramenta que podemos continuar a utilizar. Quanto ao calendário, eu acho que faz todo sentido. Nós não podemos ter 2 fins de semana ou 3 fins de semana sem nenhuma atividade e depois termos um fim de semana em que existe um sem número de atividades. Estamos a falar, obviamente, no período antes da pandemia e esperemos no período pós-pandemia, em que são tantas atividades que depois acabam por nenhumas ter grande sucesso porque as pessoas dividem-se entre as atividades. E, portanto, eu diria que sim, o calendário é essencial, feito na mesma medida em que são analisados os apoios ao abrigo do regulamento. E, portanto, eu diria que no início de cada ano termos uma calendarização sempre que possível, e digo sempre que possível, porque estou-me a lembrar, por exemplo, das modalidades como aquelas da Federação de Esportes de Inverno, que têm aqui uma vertente que não depende apenas da vontade, depende também das condições meteorológicas, mas na medida do possível temos uma calendarização das atividades e que, eu diria, trimestralmente deve sair como agenda, fazendo parte também, depois interligando-se eventualmente com aquilo que queremos fazer na área da cultura, que depois responderei mais para a frente. Pergunta-nos também o Miguel Silva, no fundo uma pergunta que já vinha em linha com a de cima, portanto a parte antiga da cidade está deserta, o que pretende fazer para voltar a dar alma a essa parte da cidade. É um pouco naquela questão que eu falei do gestor do centro histórico, mas todo o programa que vamos apresentar para a dinamização do centro histórico e, portanto, eu pedia ao Miguel que nos desse aqui mais algum tempo, porque estamos a preparar um documento que, como eu tive a oportunidade de dizer na apresentação, com ideias concretas para aquilo que queremos fazer no centro histórico e, obviamente, nas outras áreas. Temos também uma pergunta do Luís Alcobiantão, que no fundo fala das freguesias e da descentralização para as freguesias de investimentos para o desenvolvimento do concelho.
As freguesias sofrem em relação à cidade muitas vezes do mesmo mal que a cidade sofre em relação a Lisboa, ou seja, da concentração excessiva de serviços. Os presidentes de junta são, ou juntas de freguesia, são a mais genuína forma de poder autárquico. Foi para isso que se lutou no 25 de Abril, também para isso que se lutou no 25 de Abril, para que os presidentes de junta, para que a política pudesse estar próxima do cidadão. E as juntas de freguesia são fundamentais para isso. E se nós queremos fixar pessoas nas juntas de freguesia, obviamente, se queremos fixar pessoas nas freguesias, obviamente temos que ajudar os senhores presidentes de junta a criar condições para que as pessoas lá fiquem, seja do ponto de vista do urbanismo, do ponto de vista da regeneração urbana das próprias freguesias e, portanto, da adequação dos próprios limites urbanos das freguesias para que haja possibilidades de construção das freguesias, seja, obviamente, também na parte de criação de emprego. E sim, tudo o que trabalharmos será em prol do Conselho e não apenas em prol da sede do Conselho. E, obviamente, queremos cada freguesia com as suas genuinidades, cada freguesia com as suas características específicas, umas mais agrícolas, outras mais ligadas ao turismo, outras eventualmente até mais ligadas à área das novas tecnologias, mas sim, o nosso propósito é trabalharmos o desenvolvimento do Conselho na sua plenitude e ajudando à criação de postos de trabalho, obviamente também nas freguesias. Bem, creio ter respondido a todas as questões nesta área da regeneração urbana. Nos próximos dias responderei às questões colocadas nas outras áreas e, de qualquer maneira, e mais uma vez, tal como no primeiro vídeo, deixamos aqui em baixo o nosso e-mail e qualquer questão não hesitem em nos contactar. Muito obrigado.